Olá, meu nome é Tati Soeiro, bem-vinda à nossa Masterclass Faces da Mulher. Cada Masterclass foi criada para lhe ajudar a descobrir junto com um grupo de mulheres sobre princípios, valores e potencial. Elas se baseiam em assuntos relacionados a diversas características que nós mulheres temos. Esperamos que as incentivem, inspirem e despertem a curiosidade para que se aventurem no seu chamado pessoal de Deus. Essa Masterclass é a chamada Estudante. A arte de aprender, crescer e de se manter curioso nunca envelhece, nem tem prazo de validade. Manter-se uma estudante no coração, no chamado e na vocação nos guia a amplos espaços abertos e bênçãos. Acredito que o desejo de Deus é que nunca paremos de aprender e que permaneçamos aprendizes humildes e professoras prestativas. Essa Masterclass será ministrada por elas, Evelyn Soeiro, Carla Gerim, Belisa Minozzi e também por mim. Evelyn e Carla Gerim são pastoras da nossa igreja filha em Santos e Belisa, supervisora do nosso ministério Adai Pulse. Esperamos que por meio desta aula você descubra novamente que a humildade de receber sempre o posicionará para derramar de forma mais eficaz e atenciosa aos outros. Portanto, aproveite e seja abençoada. Olá, eu sou a Cacá Gerim e você é muito bem-vinda à Masterclass A Estudante. O fato de você ter chegado até aqui diz muito a seu respeito e esse seu desejo de ser uma eterna aprendiz. E eu creio que essa seja a vontade de Deus, não só para mim, mas para a sua vida também. E existem várias formas aí de estarmos aprendendo continuamente, sejam aí pelos estudos formais ou através de livros, mas a principal delas é através do nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com pessoas que também amam a Deus. E eu estou aqui hoje com pessoas que eu amo muito. Meninas, vocês podem se apresentar agora. Que legal, muito bom estar aqui com vocês. Você ama e a gente também ama muito. Meninas, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Evelyn Soeiro, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É isso aí. Eu sou a Tati Soeiro, né? Acho que todo mundo já conhece, né? Eu também acho. Sejam bem-vindas à nossa Masterclass. E eu sou a Belisa, meninas. Estou com muita expectativa por tudo que vai rolar aqui nessa Masterclass com essas meninas que eu também amo muito. E eu não falei que eu amo. Tem que falar. Eu amo demais todas essas meninas. Eu já estava preocupada. Eu também, acho que eu já ia levantar. Bom, e como eu disse, existem aí muitas formas de aprender. E uma paixão que une todas nós aqui é a leitura, né? E você contou nos bastidores pra gente que todas as nossas conferências Flores tiveram aí os seus temas baseados em livros. Como foi isso? Você planejava, você pegava um livro e falava, eu vou tirar meu tema daqui. Ai, Cacá, ler os livros, né, já é uma rotina minha, já é uma coisa que eu gosto muito. Então, já é uma prática. E por ser uma prática, todos os anos eu gosto de estar lendo e livros voltados para mulheres, né, já que é o meu ministério e eu quero inspirar outras mulheres. Então, eu vou buscando esse conteúdo e Deus deixa claro na minha vida quando eu acho aquele livro e falo, trate sobre esse tema durante todo o ano. E aqui citando alguns, posso citar? Pode, você né? pode. Eu posso. Eu acho que uma dica boa é as meninas já anotando. Verdade, já pega papel e caneta aí. O primeiro ano que eu assumi o Movimento Flores, eu entendi que eu tinha, através de Deus, que tratar o ministério na família, né? Então a gente conseguir transformar aí, passar para as mulheres o quão importante o nosso primeiro ministério e mais valioso aqui é a nossa família, cuidar do nosso lar. E para isso eu fui inspirada através do livro Experiência do Lar. Então, que foi a primeira conferência do Movimento Flores. A segunda foi baseada no livro Design Divino, que é um livro que trata sobre a criação de Deus, aquilo que Ele coloca dentro de nós, né? Então, a gente gerou a conferência Beleza Interior. Então, não é só o externo. Hoje as mulheres, elas se preocupam muito com a estética, com tratamentos estéticos, mas esquecem que a verdadeira beleza está dentro de nós. Nós não vamos conseguir refletir nenhuma beleza, por mais maquiada, por mais tratada que for, se não estiver de uma forma interna. E a beleza que Jesus nos fez, né, para sermos.
A terceira, deixa eu ver se eu lembro aqui. Mulheres do Reino. Mulheres do Reino, olha aí, já fomos tratadas na família, interiormente, e aí nasceu Mulheres do Reino, do livro Mulheres do Reino. E foi muito especial levar o reino de Deus a essas mulheres e elas entenderem também que nós temos que levar o amor de Deus. Esse é o nosso verdadeiro propósito, né? Sermos mulheres do reino, levarmos o amor de Deus a outras pessoas. Isso é importante, seja pregando, seja cantando, ou seja somente falando com a sua amiga numa faculdade, mas que a sua vida possa levar o reino de Deus às outras pessoas. Aí na outra conferência, foi através do livro As 5 Linguagens do Amor de Deus, né? Que gerou na nossa conferência as linguagens do amor. E quantos testemunhos nós recebemos dessa conferência de mulheres que não se sentiam amadas, né? Nem pelo seu esposo, pela sua mãe, pelo seu pai, enfim. Porque as linguagens do amor que as pessoas refletiam elas eram diferentes e elas não entendiam. E aí foi essa descoberta nessa conferência, foi muito especial. E então depois, Belisa, só pra ir pra mim, foi a Osidaléia. A Bia, ela é uma memória. A gente usou mesmo. A Belisa é nossa HD. Verdade. Primeira conferência 100% online, Sim, né? foi a primeira conferência 100% online, então esse tema fez ainda mais sentido, né? No meio de uma pandemia. E Deus ministrou na minha vida esse tema através do livro Livres da Vergonha, da pastora Christine Caine, que ela me inspira e nem sabe, nem me conhece, nunca sonhou em me conhecer. Mas ela inspira muito a minha vida. E foi ela também, através do livro dela, que ministrou a conferência Destemida. Olha só. Também, foram duas Então, Christine Caine, você tá no top 5 da Qualquer livro da pastora Christine Caine é obrigatório em qualquer biblioteca. Simples assim. É inspirador. A vida dela é inspiradora. A vida dela é um livro, né, Verdade. Bê? E ela me inspirou muito, muito mesmo, a ser uma mulher corajosa, a ser uma mulher que rompe fronteiras, rompe barreiras. E eu espero que todas as mulheres saiam dessa conferência assim, como eu me senti quando eu li o livro da pastora Christine Caine. Então esse é o meu desejo, que essas mulheres também sintam isso. É um livro que a gente chora junto. Isso, Você exatamente. sente o coração da autora, é impressionante, pulsar assim, né? Ela traz muita verdade. E todos esses livros, eles marcaram muito a minha vida, por isso que foi gerado os temas da conferência. Sim, eu acredito que todas nós aqui temos muitos livros aí que marcaram a nossa trajetória, né? E eu acho que o meu foi a Alma Artesã, do Aaron McManus, que eu comprei na da Store. Quem quer a dica? Meu Deus, vem pra cá. Que ele Meu fala Deus. aí, desculpa, Belisa, ela vai falar, ela vai. Com certeza, pela cara dela, ela vai falar. Que fala aí sobre a essência criativa de Deus, né? E como essa mesma essência está em todas nós. E a primeira ordenança que Deus deu a Adão foi: seja criativo. Isso é muito maluco, né? Então esse livro com certeza marcou a minha vida. Gente, eu ia falar esse livro, mas a Cacá roubou o meu Hashtag livro, né? desculpa, O livro que Belisa. marcou a minha vida. Mas realmente esse livro é muito especial. Eu tenho um outro livro pra falar também, que foi um livro de divisor de águas assim na minha vida, que foi o livro Enraizado, do pastor Benny Lipscher. Esse livro fala sobre os lugares escondidos onde Deus desenvolve a gente, sabe? O sistema de raízes que Ele cria em nós antes de nos enviar, sabe? Antes do nosso chamado, realmente. Aquilo que não se vê, né? Aquilo que não se vê. São as raízes, né? Então, esse livro realmente marcou demais a minha vida. Foi uma época, assim, que eu precisava daquilo, sabe? Eu precisava de cada frase que aquele livro falava. Aquele livro que vai marcando, mas... Não, você passa Você um risca marca-texto tudo. inteiro. A Belisa tem Ele uma é marca-texto amarelo. desse Hoje tamanho, esse ela livro é marca a amarelo. página inteira. Assim. Um de cada cor. Quem conhece a Belisa sabe que ela tem um de tem cada um cor. código de cores dentro do livro, com certeza. Faz parte. E o você, livro, acho que o livro que mais marcou a minha vida, sem dúvida, foi o Simplifique, do pastor Bill Hybels, porque eu comecei a liderar muito jovem e eu não sabia administrar muito bem a minha agenda. Eu não era uma pessoa tão organizada, eu não gostava de planilhas, eu não gostava de... Eu sonhava muito, sabe? Mas eu tinha muita dificuldade de organizar. E eu lembro que eu cheguei num estresse assim muito alto, imagina, com 17, 18 anos, e eu lembro que eu falei, eu preciso parar, eu acho que eu tô
fazendo muita coisa, porque a gente às vezes pode se ver, né, nessa realidade. E aí, gente, eu lembro que eu peguei esse livro, falei, eu acho que eu tô precisando dar uma simplificada na minha vida. E eu juro pra vocês que eu imaginei que esse livro ia me dizer assim, escolhe só uma coisa na sua vida e faça bem ela, sabe? Porque simplificar, você imagina que, você faz 5 coisas, então você faz só uma muito bem. E não é bem isso. Não. Ele fala sobre a importância de você não abrir mão de nada, mas só saber colocar Deus na sua agenda, né? Que faz toda a diferença. Então, sem dúvida nenhuma, meninas, transformou a minha visão de líder. Hoje eu sou apaixonada por organização. Quem caminha comigo sabe disso, né? Então, esse livro de verdade transformou a minha vida, mudou a minha vida. E esses livros parece que são presentes de Deus para nós, né? Eles vêm na hora certa. Eu não sei se vocês já tiveram a sensação de pegar algum livro na prateleira assim e falar, eu acho que não é a hora de ler esse livro. Aí Deus vai te direcionar para outro livro. E aí quando você termina e fala, uau, obrigada, Senhor, por essa leitura. Tem uma frase, né? Às vezes, quando nós estamos cansados, a gente não precisa desistir. A gente só precisa descansar. E eu, naquela fase da minha só precisa ler um livro. Muda a frase. Então, se você tá nessa realidade aí que eu me encontrava, acho que esse é um bom livro. Você só precisa ler o Simplifique. Exato. E normalmente é um livro que a gente indica assim para todo mundo, né? E eu me lembro quando eu li o livro da pastora Tati Soeiro, O Maior Encontro da História, que eu terminei o livro assim, eu li muito rápido. Sabe aquele tipo de livro gostoso de ler que você não consegue parar, assim? Acho que foi o livro que eu li mais rápido de toda a minha vida. Eu lembro quando ela me mostrou a primeira vez, ainda eu tava no computador. Eu lembro, gente, que eu li em 2 horas. Eu não sei, eu tava na casa dela, assim, muito despretensiosa, assim, sem muitas coisas, né? Tá, pra fazer, a gente tava só junto. E eu li, assim, ela falou, você já terminou? Eu falei, tá impossível. Não consegui parar, né? Não consegui parar. Porque era uma leitura muito parecida com o que eu senti da Christine, por causa do coração. Você sente a vida, você sente que é uma verdade. Então, olha só, você tá no top 5 da vida. Top 5 da vida. Pois é, né? Eu pra todo mundo. Com certeza. No top 5 da vida, de livro, de pastora, de amiga, né? Então, top 5. Então, com certeza, esse livro, assim, eu indicaria pra todo mundo. Eu me lembro, gente, eu vou contar um segredo pra vocês aqui. Meu Deus. Eu me lembro que toda vez que eu era anfitriã na DAI, eu falava assim, gente, você quer dar um presente pra alguém? Dê um livro da pastora Tati. Era mais que propaganda, né? Todas as vezes. Eu te paguei muito bem. Pagou. É verdade. Então é um livro assim que com certeza serve pra todo mundo. Um livro que eu indicaria, mais do que o Simplifique, talvez seria A Última Flecha. Uau. Ai, gente, do pastor McManus. Ele é fantástico. A Cacá falou da Alma Terzan, né? Que ele também é o autor. E eu lembro... É muito louco, porque esses livros fazem parte das fases da nossa vida. Teve uma fase que eu me via cantora, me via líder, me via dentro do Kids, me via, né, em tantas áreas. E aí eu falava assim, não é possível, eu preciso escolher uma única área na vida, não vai adiantar eu tentar. E aí quando eu li esse livro, ele falou o seguinte, que Deus nos dá muitas flechas, principalmente para nós mulheres, né, que temos muitas facetas, assim como a gente está aprendendo nas masterclasses, né? A gente tem o papel de mãe, filha, cidadã, tudo, né? E de líder também, de tudo que nós fazemos. E às vezes, e Deus nos dá essas flechas para nós lançarmos, sabe? Então isso não tira a capacidade, não tira a questão de eu me capacitar como líder e todas as áreas, mas entender que Deus me chamou para diversas outras coisas e que todas essas flechas eu preciso lançar até o meu último suspiro. Eu acho que esse é o maior desafio, meninas, é a gente chegar no nosso último dia e ter a sensação assim, nossa, minha aljava, o lugar que Deus me deu as flechas tá vazio, porque eu lancei tudo, todos os meus talentos, toda a minha vocação nessa direção. Uau. Um livro que eu indicaria para todo mundo é o livro Liderança Corajosa. Esse livro, ele marcou a história da nossa igreja. Eu lembro que quando tanto eu quanto o Rô, a gente leu esse livro, muitas coisas assim, a gente se abriu, assim, né? A nossa mente, o jeito de liderar, o jeito de conduzir a igreja. Então, esse livro eu indicaria para todo mundo, não só para pastores, mas para as pessoas que querem aprender a liderar a sua própria vida, a sua família. Então, faz todo sentido para mim. Todos os tipos de liderança possíveis estão dentro desse livro, né? Sim. É um livro realmente muito especial. Eu acho que esse
mini clube do livro que a gente tá fazendo aqui tá sendo muito legal, porque a gente tá dando várias dicas, né, de vários livros especiais, que são livros com certeza indispensáveis, mas eu acho que talvez tenham mulheres que ainda não têm esse hábito da leitura, né, ainda tem um pouco de dificuldade disso, o que é completamente normal, porque é algo... precisa se tornar uma prática, né, pra de fato Não é ser tão prazeroso. cultural ainda, né? Ainda não. E dado isso, o livro que eu indicaria para todo mundo foi um livro que eu li sobre ler livros. Olha só. É um livro muito legal. Belisa, você é a única pessoa no mundo que lê um livro sobre ler livros. Então, de todas nós, vocês perceberam a mais doida. Olha, Não, a mais doida é a Cacá. Não, esse posto eu não tenho. Mas esse livro chama Lit, um guia cristão para leitura de livros. E foi um livro, assim, muito bacana, porque ele é um livro tanto para quem já gosta de ler, tem uma vida, querendo ou não, ritmada, assim, de leitura, mas também para aquelas pessoas que dizem, eu não gosto de ler, eu odeio ler, eu não quero ler, ler não é comigo. Esse livro abre realmente muito os nossos olhos, porque dá muitas dicas de como a gente pode ler mais e ler melhor também aquilo que a gente lê. Então eu acho que a gente podia introduzir algumas dicas também, né, para as meninas, já que isso se tornou um hábito na nossa vida, de como ela pode se tornar um hábito na vida delas também, né? Sim. Cacá, fala aí algumas dicas de quando você começou, o que você fazia aí pra ler mais e melhor? Confessa, Cacá. confesso. Bom, eu comecei a ler na fase de adolescente, assim, que eu precisava me apegar a algo, sabe? Então eu comecei a ler livros, assim. E eu lembro que uma coisa que me ajudava muito era começar por livros pequenos. Né? Eu sou do tipo de pessoa que quando a pessoa tá andando com aquele livro grande, sabe, debaixo do braço, eu falava, nossa, eu quero ser um dia igual a ela. Mas eu ainda não era. Então eu falei, eu preciso começar, né, um pouquinho mais baixo, né? Então eu acho que uma dica é começar por esses livros pequenos e livros do seu interesse. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou ler, não... E a gente escolhe livro com temas super difíceis, livros que a gente não passa da primeira página, se sente desmotivado. Então eu acho que começar por livros pequenos, no seu interesse, e ser persistente nessa leitura, eu acho que faz toda a diferença, porque eu não sei vocês, mas eu sinto um prazer tão grande na vida, uma sensação de dever cumprido quando eu termino um livro, sabe? Eu falo, uau, eu li mais um, mais um check na minha agenda. Então, é uma sensação muito boa, é uma sensação que as pessoas precisam sentir, né? Não é aquele negócio, eu li 10 páginas, parei, eu tentei mais um, li 10 páginas e parei. Então, acho que ser persistente. Comece pelos pequenininhos. São ótimas. E isso é uma escolha, né, Cacá? Você precisa escolher, porque você vai criar esse hábito, né? Eu lembro que eu não tinha muito hábito de ler e às vezes, por querer tentar criar esse hábito, eu pegava todos os livros. Ia lendo um pouquinho de cada um e aquilo ia bagunçando a minha mente, porque eu não me concentrava e não entendia a mensagem de apenas um livro, tudo bagunçado. E aí eu criei uma rotina, né? Eu sou bem sistemática, né? Então eu gosto de criar rotina para tudo nessa vida, né, Bê? E eu criei uma rotina dentro do meu horário, dentro da minha devocional. E agora a leitura do livro, ela faz parte da minha devocional. Então eu acho que uma dica, se a gente puder dar aqui também, é programe um horário, né? Para você ler esse livro sempre no mesmo horário. Então, o meu, por exemplo, é pela manhã. Então, eu acordo e eu vou fazer a minha devocional, então eu faço o texto bíblico e depois eu vou para a leitura de um livro. Aí a segunda dica é para ler um capítulo por dia. Porque tem gente que quer pegar o livro e quer ler até o final e você não vai conseguir por causa das rotinas do dia, suas tarefas do dia. E aí eu gosto de ler um capítulo por dia. E também gosto de concluir esse capítulo, né? Eu gosto de pegar o capítulo e concluir. Eu tenho toque de não terminar o capítulo. E não conseguir concluir o pensamento do autor, então eu gosto de sempre isso. Então, resumindo aqui as minhas duas dicas, é programar um horário, né, para criar esse hábito e também ler um capítulo só por dia. E olha que engraçado, né? Você falando aqui, eu me lembrei que você falou do horário, eu falei, também existem os locais, né? Às vezes é um cantinho ali que você gosta de ficar e... Gente, olha que engraçado. O meu lugar preferido de ler livro é no ônibus. É no ônibus, é isso. É o ônibus em movimento. Agora na pandemia você se lascou, né? Na pandemia eu parei de ler. Eu desisti. A Cacá fazendo essa masterclass, mas ela não tá vendo. Eu pensei seriamente em pegar o ônibus da gente do começo do porque eu gosto de ler no ônibus, mas eu acho que também é isso, sabe? Encontrar um cantinho, né? Sim, exato. Falando um pouco sobre essa questão do hábito,
pastor Craig Groeschel, eu não sei se é ele mesmo, mas eu acredito que seja, ele falou sobre hábito. Ele falou o seguinte: há muito tempo a cada ano eu mudo um hábito. Sim, né? Foi ele no mesmo. livro Direção de Foi Vida. ele mesmo. Aí, ó. Que livro esse pra vocês? A gente te salvou. E aí chegaram pra ele e falaram assim: nossa, mas um hábito você muda por ano? Muito pouco, né? Ele disse: eu já faço isso há mais de 30 anos. Então Uau. já são 30 hábitos que ele tem mudado. Então às vezes a gente quer velocidade, né, meninas? E, enfim, E o incrível dele, Vi, é que ele vai até o final. Então foi isso que ele concluiu, né? Porque tem gente que quer criar novos hábitos, mas não conclui. Que duram uma semana, né? Isso não é Exato. mudar hábito, né? Não Hábitos conclui. não duram uma semana. É. Eu acho que as dicas que eu daria, assim, para quem quer ter essa vida de leitura, a primeira é fazer anotações. Porque muito rapidamente a gente se esquece A daquilo que a Belisa gente lê, gosta, né? né? De preparar um monte de caneta, né? Ver uma de cada cor. Canetas, papéis, qualquer post-its, qualquer coisa. Vê, fala o que você faz. Fala o que você faz, conta pra Pós a meninas. leitura de um livro. Gente, elas estão me zoando, não eu acho também. Mas eu gosto muito de, enquanto eu vou lendo o livro, eu vou marcando, porque eu considero aquilo o ouro do livro, sabe? Quando a gente está lendo um livro, a gente tem que considerar que a gente está garimpando. E a leitura do livro, você vai ser presenteado ali com o ouro, sabe? Que são pequenas frases, coisas que realmente batem forte em você e que transformam a nossa vida, né? Esse que é o ouro. E eu gosto muito de ir fazendo essas anotações, sabe? Marcando essas frases e depois guardar essas frases em algum lugar, sabe? Seja escrito, seja no computador, seja no próprio livro, marcando ali com post-it, para revisitar isso depois, porque isso faz com que você grave muito mais a mensagem daquele livro, né? E você use isso em outras oportunidades, né? Várias vezes as pessoas estão conversando e, poxa, eu vi isso em algum lugar, sabe? Eu li um livro que falava sobre isso e isso é muito bom, porque também gera algo bacana, né? Nas nossas relações, a gente poder compartilhar. Eu gosto de escrever frases dos livros, assim, pegar e copiar as frases Sim, e deixar né? marcado. Pra quem tá com dificuldade de legenda no Instagram, Olha aí, começa a ler. Vamos caminhar. Exatamente. E a minha segunda dica seria para não menosprezar o seu tempo de leitura, sabe? Às vezes as pessoas querem fazer o que a Tati falou, né? Ah, não, vou pegar esse livro, eu preciso ler esse livro até... E aí, como eu não consigo ler um livro inteiro hoje, então essa vida de leitura não é para mim. Mas não menosprezar o tempo de leitura. Às vezes a gente... Na verdade, existe uma pesquisa que com 1 hora de leitura por dia, 1 hora, que pode ser dividida 15 minutos de manhã, 15 da tarde, 30 no ônibus, quem sabe, né? Mas com 1 hora de leitura por dia, um leitor médio lê 105 mil palavras. Isso dá quase 2 livros por semana. Uau. Então, assim, 1 hora por dia. Talvez você não tenha 1 hora por dia, mas meia hora por dia você lê um livro por semana. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, não existem mais desculpas, né? Ah, eu não tenho tempo. Com pouco se faz muito. Então, valorize cada minutinho que você tem, sabe? Pra sentar ali, pra ler um livro, talvez na companhia de alguém, né? Porque isso faz a diferença no final, né? Meninas, 2 dicas que eu quero dar para as meninas que estão nos ouvindo aqui. A primeira é, quando você for ler, deixe de lado o seu celular. Isso eu acho, meninas, que é para tudo, né? Que a gente precisa absorver conteúdo, que a gente precisa focar. Fazer uma faculdade, por exemplo, que está 100% online com o celular do lado, é um desperdício, né? Você ler um livro com o celular vibrando toda hora, o WhatsApp chamando, Tira isso a faz... atenção, né? Exato, tira a nossa atenção. E também a forma como Deus pode falar com a gente, né? E a gente fica meio que insensível. Então eu quero dar essa dica para vocês. E a segunda dica é: não deixe de ler a Bíblia. A gente está falando aqui muito, né, sobre livros que nos inspiram e nos levam para perto de Deus. Mas a Bíblia é o melhor livro que a gente pode ler, né? É o que norteia a nossa fé. E às vezes a gente passa por dificuldades na vida, por medos, inseguranças, crises, que se a gente estivesse pertinho de Deus, se a gente estivesse dentro, entendendo a palavra dele, com certeza, meninas, seria muito mais fácil, né?
Então, essas 2 dicas que eu quero E é muito dar. importante, Vi, até para distinguir esses livros que a gente Sim. lê, porque o conteúdo você vai estar lendo, mas você vai discernir se isso é bom ou se não é. E você só vai conseguir discernir a partir do momento que você conhece a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, é você conhecer a Bíblia, né? Sim. E aí, os outros livros inspirados também por esses autores, por Deus, eles vão acrescentando na nossa jornada, né? É como se todos os livros que a gente fosse ler, a gente precisasse ler à luz da Bíblia. Exato. Né? Ela que ilumina qualquer outro livro que a gente venha ler É isso aí. depois. Sim, com certeza. Eu acho que também, se você não conseguir ler nenhum livro na sua vida, mas você lê a Bíblia, já é o suficiente. Tudo Você não resolvido. precisa ler mais nada. Exatamente. E meninas, eu não sei qual é o desafio de vocês, mas assim, quando eu penso em leitura de livro, eu vou ser sincera com vocês aqui, eu preciso ser muito mais intencional do que ler a Bíblia. Tem pessoas que é o contrário, eu não sei, né, como que elas vão se identificar, mas para mim a leitura bíblica é muito mais fácil, eu me identifico mais do que um livro. Então, a minha parte é ser intencional na parte de leitura de outros autores. E uma vocês? dica, Vi, desculpa, Mas né, de então. cortar, mas tem pessoas que podem até estar falando aí em casa, mas eu não entendo a Bíblia e eu tenho uma dificuldade para ler a Bíblia, porque às vezes isso é um empecilho para a pessoa ler a Bíblia. Mas uma dica é comece pelos evangelhos. Olha aí. Né? Exato. Os evangelhos, eles são incríveis para a gente começar a entender, eles são, é uma leitura gostosa. Sim. Então, não vai começar lá pela Apocalipse. Em nome de Jesus. Números. Isso vai ser o livro mais difícil, né? Cada uma falou o seu livro mais difícil. Não comece por esses, né? E falando de Bíblia, eu amo uma curiosidade. Eu amo ficar pesquisando as coisas, né? E vocês sabiam que a Bíblia é o livro que nunca saiu do topo dos livros mais vendidos de toda a história. Isso é impressionante, né, É gente? impressionante. E quantas vezes, né, Vi, nós todas aqui acho que recebemos muitas mensagens de muitas mulheres, estamos aí em contato com muitas mulheres, e as mulheres falam assim, pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, né, como a Tati citou, pastor, eu não entendo a Bíblia, como que eu faço? E a Via é uma das nossas professoras da Ecology, aí, de devocional, e eu acho que você pode começar. Existe jeito certo de ler a Bíblia, Vi? Existe uma tradução correta? Né? Existe algum jeito, assim? Muito legal, muito legal. Gente, eu sou apaixonada pela matéria que eu dou no college, porque chama Vida Devocional. Eu acredito, meninas, e essa frase foi uma frase que Deus gerou dentro do meu coração fazendo essas aulas, né? Porque muitos alunos perguntavam assim pra mim, nossa, Vi, mas eu tenho que fazer devocional todo dia, eu tenho que fazer ela, sabe? E aí algo que Deus gerou em mim falou assim, sabe o que eu espero de você? Não é a quantidade de vezes que você faz uma devocional, mas a sua vida é devocional. É diferente, porque se eu entendo que minha vida, eu indo para o trabalho, servindo no meu lar, é relevante, eu tô reproduzindo Deus dentro de mim, eu vou ter fome dele. Então vai ser natural o meu encontro com Deus no final do dia ou no início do dia, né? Então esse tema é um tema muito norteador para mim, é muito especial. E eu tenho 3 dicas para dar para vocês. Na realidade, assim, é um baita spoiler, né, da minha aula. Mas, assim, seria injusto não compartilhar. Então, a primeira coisa que eu acredito para termos uma vida devocional é paixão. E, às vezes, meninas, a gente não tem paixão por esse lugar secreto, por estarmos com Deus, porque não temos relacionamento com Ele, né? E assim foi com a gente, né? Todas nós aqui já casamos, a B tá quase. Esse ano sabe. E a gente sabe que a gente, quando se apaixona, só vem a paixão porque a gente se relacionou. Não vem a paixão porque é bonito ou porque fala bem, não. A paixão, aquela verdadeira, boa de sentir, se vem pelo relacionamento. E com Deus é da mesma forma. E às vezes com Deus a gente age como um monólogo, onde só eu falo. E com Deus não é assim, meninas. Ele quer falar com a gente, né? A segunda dica que eu quero dar para vocês é a disciplina. É isso que a gente está falando aqui, a questão de mudança de hábito, né? Então a gente precisa organizar o nosso dia, a gente precisa colocar Deus na nossa agenda. Tudo que é importante a gente coloca na agenda, não é? Se a gente recebe um convite de casamento, se a gente recebe uma data importante no ano, dificilmente você não vai colocar na sua agenda. E por que as nossas devocionais, o nosso encontro com a pessoa mais importante da nossa vida
a gente não coloca na nossa agenda, né? E aí o dia é cansativo e a gente dá 1000 desculpas para Deus, né? Sendo que ele deveria ser o primeiro a ser chamado no nosso dia, né? Então, acho que a disciplina é muito importante. E eu falo para os alunos, é melhor ter constância do que ter velocidade. Não faz sentido a gente ter uma vida, sabe? Tem pessoas que fazem isso, né? Esses altos e baixos com Deus. Não, agora eu tô na minha melhor fase com Deus. Não, a gente precisa ter uma vida constante com Deus. Às vezes é melhor que você não esteja tão lá em cima e ter uma queda brusca. Sabe aquelas pessoas que são muito crentes, assim, que falam, aí de repente já não acreditam mais em Deus, não acreditam Vivem mais nos na limites, né? Exatamente. E eu acho muito bonita a oração de Davi, quando ele vem pedir para Deus assim, Deus, me dê um espírito estável. E eu acho que a disciplina traz essa estabilidade pra gente. E por último, a técnica, gente. Eu jamais conseguiria fazer uma devocional sem técnica, porque a gente precisa saber por onde começar, né? Então, primeiro, eu acho que a gente tem que escrever. Tudo que a gente escreve, a gente memoriza. A gente tem como lembrar no outro dia, não é mesmo? Depois, uma exegese. Essa palavra é tão, assim, né, estranha, né? Para quem não está no mundo teológico e tudo mais. Mas é a cozinha do texto, é os segredos que você encontra. É assim, né, Vi? Hashtag Adaicology. Se você não está entendendo, hashtag Adaicology, Flores 15, tá? Cupom Flores 15, faça Adaicology. Exatamente. A Cacá perguntou pra Tana, acho que no primeiro dia, né, quando a Tana pregou, e ela falou assim, tá, como que você tira as riquezas do texto? Gente, com exegese, ela não tira isso da cabeça dela, né, tá? Você tira através de livros, comentários e também da leitura da Bíblia, gente. A terceira é hermenêutica, né? Não tem jeito, a gente precisa Olha aí, outra palavrinha que as mulheres... Quem? Vamos usar o cupom, elas vão usar o cupom, vamos dessa nossa coisa. Gente, eu acho que é uma boa indicação. E por último, né, a gente precisa usar esses comentários bíblicos relevantes, enfim, que no college a gente dá muitas dicas, mas também versões de Bíblias que nos ajudem a nos apaixonar pelo texto. Porque a gente espiritualiza muito, gente. Não, porque a Bíblia... Gente, a Bíblia é o melhor livro do mundo. Eu já disse aí pra vocês que é o meu livro favorito. Mas assim, a gente sabe que tem pedaços do texto que são difíceis da gente compreender pela história, cultura e tudo mais. Então, eu quero indicar aqui a Bíblia Mensagem. Quem me segue, quem é meu aluno sabe disso. Para devocional, para mim, hoje é a melhor Bíblia. Por quê, Vi? Porque é uma versão, é uma linguagem mais poética, né? Então, e detalhe, é uma versão que foi muito bem aprovada por teólogos, estudantes da Bíblia. Então, vamos para essa Bíblia, de verdade. Eu não tô ganhando nada com esse onde eu queria. Porque eu indico real ela. Eu tô muito feliz por isso, sabe, tá? Por tudo isso que a gente vive quando a gente investe, por exemplo, num curso como esse, sabe? A gente mergulha mesmo. Louvado seja Deus. Legal. A Adaicology é vida, né, gente? Vocês perceberam aqui a matéria da pastora Vi, né? Já sabe. Eu também você também tem. Eu também tenho a honra de fazer parte aí de algumas aulas do college e percebo o quanto é importante, né? Essa questão de que estudar a Bíblia não deve ser algo apenas para pastores, né? Apenas para pessoas altamente teológicas, né? Mas é algo para todas nós. E o college, ele vem com essa oportunidade, né? De um estudo para qualquer pessoa. E isso é muito legal, eu gosto muito também. É isso aí. Eu também tenho uma matéria no college. Olha, se você quer que eu tenha uma matéria no Adaicology, coloque aí. Mande lá no meu direct, Cacá, eu quero que você tenha uma matéria no Adaicology também. Pastora, pode continuar. E a gente fala também sobre o movimento Flores, sobre a beleza interior. Nos nossos cursos de imersão, né, tá? Que são de Isso. 10 dias. Fica a dica aí pra vocês. Pra gente. quem não pode estudar num semestre. Pra quem não tem a própria matéria, faz todos os cursos. Eu já tive aula com todas elas. Exatamente. Então, Bom, muito meninas, gostoso. esse foi o nosso Clube do Livro. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com quilômetros aí de anotações e excelentes livros. Foi incrível ter cada uma de vocês aqui com a gente. E é isso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Beijo, meninas!